Tudo bem, gente? Hoje é dia 24 de fevereiro de 2020, estamos no meio do carnaval, inclusive feriado, né? Para nós, mesmo não sendo feriado, acaba sendo, porque se os bancos estão fechados, muita restrição nos tem. E assim vamos falando um pouquinho mais de economia, das situações que nós estamos vivendo e vivenciando, né? Dentro dos mercados, né, do que está acontecendo hoje, o que está acontecendo no planeta. E uma das coisas que está voltando a ser falado é em relação ao coronavírus, né? Nós temos uma nota aqui que a Itália ela pegou e cancelou, tipo, decretou um toque de recolher de coronavírus, mas um toque de recolher nesse sentido de precaução e tudo mais. Bom, o que eu não consigo entender muito bem, hoje o câmbio não está funcionando, tá? Devem estar seguindo as coisas do banco, então eu fui até dar uma olhada aqui para ver se estava em funcionamento, não tem nada em funcionamento. Deixa eu ver se no Paraguai tem alguma coisa, que eu costumo de ver lá o câmbio Chaco para ver se tem alguma movimentação, também está parado, ok? Eles têm, tá se mostrando alguma coisa, está em movimentação, mas o câmbio em relação ao real tá parado, como se estivesse congelado. Deve ser porque estão seguindo as coisas dos bancos. E você pega e vê a Itália pegando e tomando algumas medidas mais drásticas. E nós sabemos que a Itália está passando um perereco em relação ao crescimento, ao PIB deles e tudo mais. O Japão a mesma coisa, só que o Japão não decretou essa coisa, assim, fecha uma cidade e tudo mais. E já na Itália já estão fechando algumas cidades, coisa do gênero. Eu não sei qual que é o tamanho da preocupação de fato em relação a isso. Então, tipo assim, falaram assim, olha, agora teve um país que teve mais mortes do estrangeiro, que foi o Irã, por exemplo, né? Que é o que foi noticiado aqui. 8 mortes. Gente, mas 8 mortes, perto de todas as outras doenças que existem ou pode existir, é pequeno em proporção ao tamanho de um país inteiro, né? A própria China, se você for ver as cidades, o tamanho das cidades que foram fechadas, são cidades do tamanho de São Paulo. Então você fala assim, 8 mortes, tudo bem que lá teve bastante, né? Foi 2.000 mortes, vamos arredondar para 2.000 mortes. 2.000 mortes em um período de basicamente 2 meses é bastante, não é pouco, é bastante. Mas em proporção à quantidade de infecções com a quantidade das pessoas de fato, não é assim tão enorme. Agora, engraçado é o seguinte, ela não segue como é que eu posso falar? Não é um programa, ela não segue uma linha de raciocínio muito lógica, porque o que acontece? Falaram pelas médias que as pessoas estão morrendo são as pessoas mais idosas. É óbvio que as pessoas mais idosas vão sofrer mais, mesmo porque o que acontece? Ele ataca o pulmão, que gera pneumonia. Então, as pessoas mais velhas são mais suscetíveis. Ou seja, por quê? O que acontece? A respiração dessas pessoas são mais lenta, a musculatura do coração e do pulmão já é mais lento, não é aquela coisa igual de uma pessoa que faz exercício, que respiração tal. Automaticamente, a oxigenação diminui e essa pessoa acaba se estrepando aí nessa situação. Só que não é só os idosos que está pegando alguns médicos também. Então nós já temos aí, se eu não me engano, são 5 casos de médicos que faleceram, que estavam tratando dessas pessoas e vieram a falecer. E olha que eles usam roupas assim, parece que é de astronauta, e mesmo assim estão pegando e tá ficando negócio, tá ficando danado lá. Só que tem duas situações. Para você pegar e fechar uma cidade igual a China fechou, gente, eu tava vendo um vídeo hoje na BBC, saiu um vídeo hoje
De Pequim, as moscas. Gente, Pequim é a capital da China. As moscas, cara, são polos gigantescos. Aquele Wuhan lá que fechou é o tamanho de São Paulo. Pequim é muito mais, é porque é a capital da China, de uma população de 1 bi, tralalá. É muita gente, é muito estranho isso, porque eles estão, abre aspas, fecha aspas, destruindo, estão bombardeando a economia deles. O que ele... Eu fico tentando imaginar, falando assim, a minha imaginação tá mais ou menos assim. O que eles ganhariam simulando algo gravíssimo igual estão fazendo? E por que eles não deixariam com que esses vírus se espalhem pelo planeta para que todo mundo fique igual e eles não tenham desproporção financeira? Bom, de certa forma está até espalhando. Devagarzinho, mas está espalhando. Então a gente pega e olha, você fala assim, cara, não tem muita lógica isso. Não teria lógica, porque tem muita teoria da conspiração. E eu fico analisando as teorias da conspiração para ver qual que é a finalidade ou viabilidade disso. Aí foi alguma coisa externa implantada lá, alguma coisa externa que colocaram lá. Cara, pode até ser, mas é um tiro no próprio pé também. Porque como a China consome um monte, automaticamente ao ferir ela me fere. Porque agora as guerras não dá pra ser mais assim. Tem que ser comercial, mas não... É meio delicado o negócio. Só que em outra situação também... Por que os americanos começaram a mandar as empresas tudo para eles e construir alguma coisa? Será que eles já sabiam de alguma coisa? Será que essas respostas foi falada por cabala, por médiums? O que foi? Será que eles usam desses artifícios que usam, eu sei que usam, e estão seguindo a risca e os outros não? Será que foi revelado algumas coisas para eles que para outros lugares do planeta não? Então são coisas que estão acontecendo que eu estou tentando interligar os pontos para verificar qual que é de fato, falar, olha, isso aqui é, isso aqui não é, porque mistura a teoria da conspiração com o fato que está acontecendo, com possibilidades que você fala, pô, é muito radical o que eles estão fazendo, e é radical mesmo. Eu duvido que o Brasil faria um negócio desse. E outra coisa, coisas ilógicas que aconteceu no Brasil, vamos lá. Teve um monte de pessoas que saíram da China, inclusive daqueles lugares lá da China, vieram para o Brasil, apresentaram as gripes, e aqui na minha cidade mesmo, os médicos pegaram e mandaram para casa. Você fica trancado dentro da sua casa. E nisso ele foi, andou com o carro para cá, andou com o carro para lá, foi fazer uma compra antes de ficar doente, lá. Se ele tivesse ficado doente, ele tinha espalhado tudo. Claro que depois, automaticamente, foi notificado que não tinha o coronavírus, né? E então ele não... Então foi liberado. Só que, e aqueles que vieram da China que o governo brasileiro trouxe? Por que teve que ficar em quarentena tudo aquilo de tempo? Se eu peguei o exame de sangue, já fiz o exame, por que da quarentena, mesmo com o exame de sangue? Será que o exame de sangue não revela o que tinha que revelar? Porque se revela o que tinha que revelar... Como é que diz, né, em Itália? Porca Madonna, Dio Santo, como que pode? Qual que é a lógica de eu manter as pessoas em quarentena se eu já fiz o exame de sangue e deu negativo? Sabe, tá muito ilógico isso, não tá fechando a lógica, não tá muito certo. Tem alguma coisa escondida por trás. Eu não sei o que é, mas esse suspense atrás dos bastidores, essa ilógica por trás, me deixa um pouco preocupado. Por quê? Porque, veja bem, vamos tentar imaginar, nós temos que tentar fazer simulações de todas as coisas. Uma simulação é, o planeta inteiro fica todo infectado, o Brasil não. O Brasil vai ser afetado? Já está. Só da China está sendo afetada a nossa balança comercial, por ele ser um dos maiores mercados da nossa balança comercial de compra e venda na parte internacional, já está afetando o nosso Brasil. Por outro lado, se nós também ficarmos infectados, piora muito mais ou não?
Que diferença tem os sintomas de alguém que está com dengue para alguém que está com coronavírus tipo 1, tipo 2 e agora nesse tipo 3? Porque o coronavírus, nós temos aqui, a gripe, nós temos aqui no Brasil, os dois tipos ainda tem andando por aí. Tanto é que as vacinas é feita para as crianças e para os idosos. O meio do caminho fica sem. Então, esse meio do caminho pode pegar essa doença e passar para um e para outro. E diferença dessa corona uma, que é a aviária, depois da suína, né? Que é a aviária, suína e agora essa da outra aí. Essa terceira, que está acontecendo na China lá, que acabou de chegar. Então, eu fico fazendo análise das lógicas que tem e do que acontece. Então eu conversei com um médico, infectologista, ele pegou e falou assim, olha, Ricardo, no fundo, não tem muito o que fazer. Porque a única coisa que difere vai ser se a pessoa veio da China ou não. Só que se veio alguém da China, não presta atenção, ele falou assim, presta atenção num cenário. Veio alguém da China, olha só a situação, veio alguém da China, ficou doente. Só que o nível de doença do coronavírus não significa que o cara tem que ficar internado, que ele vai ficar em situação que ele vai quase morrer. Na grande maioria, ele pega e fica doente com uma gripe. Dá uma febre, 2 dias. O que o brasileiro faz? Aí vou pro hospital. Aí o cara fala assim, mas se eu for pro hospital... Isso é aquele amigo conversando comigo, batendo um bate-papo com ele. Ele pega e fala assim, se eu for para um hospital, os médicos vão querer me internar. E se eu for internado, ou se acontecer alguma coisa assim, tal, o meu chefe vai me mandar embora, cara, porque eu não posso ficar tanto tempo fora do serviço, eu vou esconder o negócio, porque aqui você sabe como é que é, no Brasil, ficou muito tempo longe e rua. Então ele falou assim, cara, existe muitas possibilidades de pessoas que de fato vieram, porque o Brasil não ficou marcando, você veio, não veio, vou te ligar daqui uma semana para ver se tá bem ou não, vou te ligar 2 para ver se você tá bem ou não, para acompanhar. E às vezes não precisa ser aquela gripe fortíssima, pode ser uma gripinha, porque a resistência do cara tá tão alta que não afetou o corpo dele. Só que isso não significa que não tenha ou não se espalhou de fato. Ele falou, então, é um ponto de interrogação muito grande. Aí eu falei assim, mas o que você acha do fundo do coração? Ele falou assim, olha, eu acho do fundo do coração que nós temos que nos atentar nas nossas epidemias. Porque as nossas epidemias, o tratamento das nossas epidemias é similar ou igual à da epidemia do corona, por exemplo. Alguém que tiver a dengue é igual ou pior do que quem tiver com corona. Por quê? Porque da dengue, se você pega uma vez, é uma gripe. Se você pegar 2, é gripe com dor. Se você pegar 3, já pode dar tal da hemorrágica e já pensou? Então ele falou assim, cara, é assim um negócio que não tem muito como. Então ele falou assim, olha, nós não podemos pegar e ficar só corona e esquecer o que já tem andando aqui. Nós estamos no meio de uma infestação de sarampo, nós estamos no meio de uma infestação de dengue, nós estamos em infestação de outras, febre amarela e tudo mais. E tá vindo tudo junto. E como que os médicos vão conseguir fazer os exames de tudo ao mesmo tempo? Não dá. É humanamente impossível, já não está dando conta de pronto-socorro. Imagine essas coisas tudo. Eu pegar todas as pessoas e fazer os exames que tem que fazer. Ele falou assim, então, é uma coisa muito delicada, tal. Beleza, então eu peguei esse cenário dele e falei assim, pô, então nós temos de fato uma possibilidade que pode ter o tal do corona aqui. E o corona ele é mais psicológico do que de fato oneroso, porque a quantidade de mortes que nós estamos tendo de dengue ou de outras doenças está muito maior do que do corona pelo planeta e tudo mais. Se eu pegar e analisar a quantidade de gente que está morrendo na China do corona e das outras doenças que existem lá na China, você olha, você fala, cara, não é assim também. Mas por que está sendo assim? Qual que é a lógica da China ter esse desespero? Eu não consigo entender isso. Isso para mim é que está sendo uma coisa assim...
Inacreditável. Agora, para piorar um pouquinho mais, tá vindo o tal dos montes de gafanhoto, que os gafanhotos saiu lá do Egito, da Etiópia, começou a subir o negócio lá e entrou pro Oriente Médio, já está no Oriente Médio e com um vertente querendo subir lá para o Paquistão, para divisa lá com a China e tudo mais, com Índia, China e tudo mais. Gente do céu. E eu não sei. Você pergunta para mim o que vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que aqueles Andes lá, um gafanhoto, eu acredito que não passe numa montanha tão alta e tão congelante. Eles vão virar picolé lá para cima. Então, para atravessar da Índia para a China, eu acho um pouco mais difícil, mas ali por Cazaquistão ou tudo mais pela Turquia já é mais fácil, né? Só que se cair para a Turquia, também cai para a Europa. E aí? Eu, resumindo, é o seguinte, eu andei conversando com outras pessoas também, então eu acabei de passar para vocês o meio médico, meio do coisa. Pelo que eu entendi, a gravidade do corona não é com as mortes humanas em si, mas a gravidade ele é com as mortes dos animais. Tanto é que pegou uma infestação do corona em um aviário, num criador de aves, e morreu 98% de todas as aves em questão de 1 a 2 dias. De menos de 48 horas morreu 98% das aves. Agora você tenta entender e verificar o impacto disso se matar todos os bichos. Mata todos os patos, mata todas as galinhas e mata as vaquinhas deles. Se mata, você não pode comer. Se você não come, você gera um outro problema. Então, qual que seria o maior problema? Eu matar as alimentações e o meu povo ter vontade de comer ou não ter e aquele preço explodir. E você fala assim, e agora? E agora? Como é que eu vou fazer? Eu acho que isso seria mais grave. Ninguém está falando das mortes dos bichinhos. Mas o pouco de notícia que saiu, pelo que eu conversei com alguns biólogos, pelo que eu conversei com algumas pessoas, esse seria um dos maiores gravantes que tem. Então a gente pode tentar verificar essa situação e esse restringimento da situação da cidade, da grande cidade, mais em relação, de fato, com os animais do que com os humanos. Claro que a vida dos humanos tem muita importância, mas se pegar os animais, aí nós vamos ver um impacto violentíssimo, de fato, da parte de alimentação. Agora, outra situação engraçada. A China, ela não tem importado soja, não está importando muita coisa do Brasil, certo? A alfândega, tanto para ir quanto para ir voltar, não está tendo. Só que os portos não ficam lá onde está acontecendo o epicentro, ficam em outros lugares, não tem nada com o que a ver. E não é só aquela cidade que produz na China, existe um monte de cidades que produzem na China. E eles estão travando tudo ali. Agora, os chineses pararam de comer? Por que estão parando de importar soja, parando de importar milho, parando de importar um monte de alimentos? Não está fechando a lógica. Eles estão deixando de comer? O que está acontecendo? Eu não sei. Está muito estranho. Está muito estranho. Isso não é muito normal. Por não ser muito normal, a gente começa a tentar ver teorias das conspirações para tentar dar uma lógica, porque pelo menos a teoria da conspiração nos dá uma certa lógica de possibilidades. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser uma preparação X, Y, Z. Falaram que o dinheiro está contaminado, será que é uma possibilidade deles conseguir cortar o dinheiro em papel e transformar tudo em eletrônico? Será que... Não sei, são muitas possibilidades. E aí, qual que é de fato a verdadeira e qual que não é? Eu não sei. Eu só sei que na economia do planeta pode-se estar criando esse cenário para que o mercado possa ter uma desculpa para essa readequação dos seus valores, das suas verdades, das suas valias, de como o planeta de fato está andando.
Porque eu não vejo, gente, outra explicação para tanto desespero, para tanta crise, para tanto impacto como está acontecendo. Está surreal, está surreal. Surreal. Ou é uma profecia bíblica, um ataque bíblico que está acontecendo, ou eles sabem que a gravidade é muito mais do que eles estão passando. Só que se a gravidade é muito mais do que eles estão passando, as mortes deveriam ser muito mais do que é o que estão revelando. E aí? Qual é a verdade de fato? Não sei. Eu só sei que nós estamos tendo impactos aqui e alguns outros países estão tendo também, e a Itália mandou fechar e tudo mais. O que a Itália está sabendo de coisa que nós não estamos sabendo? É estranho, né? É muito estranho, é muito estranho. Muito, 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 muito mesmo. Porque o grau de propagação é tão alto, gente, você vê pelo navio lá, aquele que portou lá no Japão, a quantidade de gente que pegou coronavírus do navio é estrondosa. E como que passou um pelo outro? Se mandaram todo mundo entrar dentro das cabines pelo ar-condicionado, que negócio propaga de um jeito louco? Eu não sei. E além disso, ainda nós temos o derretimento das geleiras, que pode soltar um monte de bactéria antiga, vírus antigo, tá tudo lá congelado de milhares e milhares de tempos atrás. É igual o vírus de computador. Você pegar um vírus bem antigo e colocar nos dias de hoje, os antivírus já não detectam mais. Ele falou, eu nem sabia que tinha para isso daí. Gente, é somente um prisma, uma análise mais superficial sobre a situação, mas que está delicada e demanda da nossa observação de uma forma um pouquinho mais crítica. Tá bem? Jamais a verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.